Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. A gente vai hoje, então, antes que a gente entre mesmo no evangelho que nós vamos estudar, né? Que é o evangelho de João. Se vocês quiserem deixar aberto a Bíblia aí, tá? Já podem abrir então no evangelho segundo escreveu João. João, o apóstolo, né? João, o mesmo que escreve as 3 epístolas e é o mesmo que escreve o livro de Apocalipse, tá? Então, esse João aqui, o autor do evangelho, ele escreve 5 livros do Novo Testamento: o Evangelho segundo João, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse. É ele, é o próprio, né? Então, já falando aqui do autor. Mas antes que a gente entre no evangelho propriamente aqui de João, deixa eu fazer uma breve recapitulada, tá? Né? Dos outros que nós estudamos. Bom, esse evangelho não é sinótico. Vocês lembram o que significa a palavra sinótico? Vai que cai na prova. Aí falei, tem prova? Eu falei, não tem não, pode ficar tranquilo, não tem. Mas se tivesse e caísse, né? Sinótico, lembram do termo que nós falamos? Alguém lembra da... Eu escrevi, mas só... Ficou em casa o caderno. Que essa memória não falha, que quando a gente escreve, né? Eles tiveram a mesma visão, mesmo olhar. O mesmo olhar, isso. Olhar os 3. Exato. A palavra sinótico quer dizer sob o mesmo olhar, né? Então, semelhantes, sob o mesmo olhar. Essa é a ideia. Então, os 3 evangelhos, o Mateus, o Marcos e o Lucas, eles são relatos a respeito da obra, da natureza e da missão de Jesus, tá? Num olhar bem parecido, relatos parecidos, né? Com suas diferenças, é claro, mas muito mais semelhanças do que diferença. Por isso que nós chamamos de evangelhos semelhantes. Vocês lembram também de cada um? Por exemplo, Mateus, né, o primeiro lá que tem, mas não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito foi Marcos, né? Mas Mateus aparece como o primeiro porque faz essa ponte, né? Esse link entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, como Mateus escreveu para o público judeu, então, só recapitulando aqui, tá? Mateus escreve para o público judeu e quer apresentar Jesus como? Quais são as características que Mateus ele destaca em Jesus? Bom, ele é o Messias, né, que os profetas disseram que viria. Ele é o rei de Israel, é o prometido, é o ungido. A palavra Messias, ela é de origem hebraica, né? Portanto, a língua original do Antigo Testamento, que é o mesmo sentido do Cristo. Cristo também tem o mesmo significado, só que é na língua grega. Então, Messias, né, Machia, é ungido, enviado de Deus. Christos, que é o grego, também o sentido é o mesmo, o enviado ou ungido, tá? Então, Mateus escreve para os judeus, pretende mostrar Jesus, aquele que é o Messias esperado, o rei de Israel. Marcos escreve para os romanos, né, um público diferente, e não se preocupe em provar as profecias do Antigo Testamento, Jesus cumpre todas elas e tal. Ele vai falar para os romanos que eram aqueles que dominavam o mundo, né? O Império Romano foi aquele que subjugou o mundo, a sua cultura, enfim. Então apresenta Jesus como o Filho de Deus, né? O próprio Deus, mas sendo ele servo. Apesar de ser Deus, ele veio para servir, ele veio para usar todo o seu poder, né, ungido pelo Espírito Santo, era o Cristo, mas para servir as pessoas. Lucas, por fim, né, que é o evangelho mais completo, ele busca na fonte da pesquisa, tanto de Mateus quanto de Marcos, e ele é um historiador, em comparação com Mateus, embora Mateus ele trabalhasse na coletoria, era um servidor público, vamos contextualizar, né?
era um funcionário público lá em Jerusalém, e ele tinha um pouquinho mais de instrução. Marcos, jovem, também um pouco mais simples. Lucas não, Lucas é um médico, uma pessoa instruída, tá? Uma pessoa com muito mais conhecimento, né? E ele é um pesquisador, um historiador. Então ele pesquisa, ele entrevista, ele vai lá ver o que Marcos escreveu, o que Mateus escreveu, e ele traz um relato muito mais completo da vida de Jesus. Tanto é que existem 13 parábolas em Lucas que não tem nem em Mateus e nem em Marcos, só lá em Lucas. Ele enfatiza muito a questão das parábolas de Jesus, porque traz o ensino de Jesus, né? Enfatiza esse ministério de ensino mesmo que Jesus ele tem. Jesus ele só prega através do ensino. Toda a sua pregação é didática. Toda a pregação, que deveria ser a nossa também, né? As nossas igrejas, né? Todos aqueles que pregassem deveriam estar instruindo o povo, né? Orientando o povo, educando o povo, reeducando, né? Visto que o evangelho é reeducação. E aí ele dá muita ênfase, então. Por quê? Porque Lucas está escrevendo para um outro público que vocês já sabem qual é. Vou dar só a oportunidade para vocês falarem. Os gentios ou os gregos, né? Que é a mesma coisa, né? Ou seja, quem eram os gregos? Quem eram esses gentios que Lucas ele queria alcançar? Eram pessoas que davam muito valor ao conhecimento, né? À instrução mesmo. Então os gregos foram aqueles que trouxeram aí os principais filósofos, o pensar, o refletir, aquela coisa toda. E aí apresenta Jesus então como esse homem perfeito, esse homem sem pecado, a sabedoria de Deus, porque os gregos eles davam muito valor à estética, né? Que isso é retomado nos nossos dias, né? O mundo hoje está dando valor assim absurdo para a estética, para a aparência, né? E para o próprio conhecimento, enfim. Então, fazendo esse resumo, a gente agora vai entrar no Evangelho de João, que é um evangelho totalmente diferente desses três. Enquanto Mateus fala de Jesus como Messias, o rei de Israel, enquanto Marcos fala de Jesus como o filho servo, enquanto Lucas fala do homem perfeito, né? E a sabedoria de Deus, João vai falar de Jesus. Aliás, qual é o público que João escreve? Para quem João escreve? Para a igreja, tá? Então ele escreve direções do evangelho para a igreja, aqueles que já tinham nascido de novo, que já eram discípulos de Cristo. Então João escreve para que esses irmãos, a igreja, seja fortalecida, né, na sua fé, e para aqueles, inclusive, que já têm Jesus como seu Salvador, que entendam um pouco mais da natureza de Jesus. Então o autor é o João, né? O tema que ele traz nesse evangelho é Jesus, o Filho de Deus. Essa expressão Filho de Deus, naquela cultura, naquele contexto, é a mesma coisa de falar é Deus. Então Jesus é Deus. A gente não tem o ditado filho de peixe é peixinho? Peixinho é? Por que se fala isso? Porque filho de peixe não pode ser girino, não pode ser jacaré. Filho de Deus é Deus, né? Porque é a mesma natureza. O ditado, o significado é esse, né? Filho de peixe é peixinho porque é a mesma natureza. Então, quem é o Filho de Deus? É o próprio Deus. A confissão na igreja, na história da igreja, fala justamente isso, né? Jesus é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, luz de luz, né? Ele é gerado, mas não é criado, porque Deus, Jesus é Deus, sendo Deus é criador. Então, enquanto Mateus começa com a genealogia de Jesus, que era filho de Abraão, filho de Davi, enquanto Marcos fala lá, né, que o João Batista veio preparando o caminho de Jesus, que era o enviado, enquanto Lucas vai falando que Jesus, a genealogia também, né, que ele veio lá ele também é salvador de todos os homens, é por isso que acaba lá em Adão. O João aqui ele começa da seguinte maneira, capítulo 1, verso 1. Olha só como ele é bem direto e vem falando. No princípio era o verbo, ele refere-se ao verbo próprio de Jesus, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele é bem direto. Jesus quem é? Deus. É o próprio Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele vai falando para a igreja, quem é Jesus? É Deus, é o Criador. Verso 14. Olha que coisa interessante aqui no verso 14. Capítulo 1 também. E o verbo, né, a palavra. Então,
É interessante a gente entender por que verbo, porque ele fala que Jesus é o verbo. Como era para a igreja, né? E essa igreja, inclusive, tinha também uma cultura influenciada pelos gregos. Os gregos entendiam que o verbo, ou logos, que está lá no original, né? A palavra logos, é por onde todas as coisas foram criadas, ou seja, a palavra, tá? Então, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra unigênito, né, só é aplicada a Jesus. Ele é o primogênito, quer dizer, ele é o primeiro, né, dentre muitos. Só que unigênito quer dizer único gerado. Jesus foi o único que foi gerado por Deus, tá? O único. Eu não sei se eu vou desanimar vocês, amadas, e os demais que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir depois, mas nós não fomos criados por Deus. Deus criou Adão, o homem e a mulher, né? Nós somos o quê? O fruto dessa primeira criação. Ou seja, Deus não nos criou diretamente, tá certo? Nós somos gerados pelos nossos pais, né? Que são todos, sem exceção nenhuma, descendentes de Adão, tá certo? Todos, sem exceção. Então nós carregamos em nós o que? A natureza de Adão. É por isso que todos nós pecamos, todos nós precisamos de salvação. Nós somos igualzinho a este Adão. Aliás, eu acho que a gente até aperfeiçoou, se eu posso colocar assim, né? A gente aperfeiçoou a maldade de Adão. Então nós somos piores do que Adão, na verdade, né? Eles eram melhores do que nós. A gente foi acumulando tanto pecado, que a gente foi revelando. Aliás, no capítulo 6 de Gênesis, a gente vê o resultado da queda ali, né? Toda uma sociedade depravada, violenta, soberba, onde Deus disse: vou destruir tudo isso aqui, porque o coração do homem é continuamente só maldade. E aí a gente percebe que o unigênito é Jesus, o único gerado. Deus, ele tem 4 tipos, vou usar essa palavra porque eu não estou achando outra aí, não conheço outra, mas acho que deve ter outra melhor, e vou depois estudar um pouco mais. Deus tem 4 tipos de filhos: filhos por criação, filhos por eleição, filhos por adoção e filhos por geração. Quem são os filhos por criação? Os anjos, né? Lá em Jó 38, verso 6, verso 7, vai falar que os anjos são chamados de filhos de Deus. Filhos no sentido que Deus é o criador deles, né? Então é o pai dos espíritos, como diz o escritor aos Hebreus. Então os anjos são filhos de Deus por criação. O Israel, os judeus, são filhos de Deus por eleição. Deus elegeu essa nação de Israel por pura graça. Eles não tinham nada de melhores, não eram bonzinhos, né? Não tinha nada que favorecesse, pelo contrário. Pensa num povo, gente ruim, igualzinho a nós, assim, eles eram, né? Então, Deus, por que elege? O Paulo vai dizer: não sei sei por que Deus, é a graça de Deus, é a única explicação. Não tem uma música, um hino, né? Pelo menos quem participou de algumas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, ou que usava a harpa cristã, e tem um hino lá que diz assim: por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar. A ti também te ama, porque deseja te salvar. Mas qual é a explicação? Por que Jesus me amou? Por que Jesus me ama? Não há explicação, não há mérito em mim. Ele ama porque ele é amor, decidiu me amar, né? Só isso, quer dizer, ponto final, e é isso aí. Pode pôr ponto final assim em maiúsculo, negrito e itálico, sublinhado, esse pontão aí. E aí, amados, filho por eleição, que são os judeus, filhos por adoção, tá? Somos nós, a igreja, né? Efésios capítulo 1 vai falar isso, nós somos adotados. Olha só. Só que em Cristo nós somos esses filhos, né, legítimos de Deus. O João capítulo 1, verso 11, 12, 13 vai dizer isso. Ele veio, Jesus, para os que eram os seus eleitos, que eram judeus, mas os seus o rejeitaram. Verso 12: mas todos quantos o aceitaram, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Paulo vai completar em Efésios capítulo 1 que em Cristo nós somos adotados, né? Ou seja, somos participantes da família de Deus. Então nós fomos aí enxertados no lugar de Israel que rejeitou a Cristo, né?
Então nós somos filhos por adoção. E tem um filho por geração, que é Jesus, gerado e não criado. Tá? Hebreus capítulo 10, se vocês quiserem uma referência bíblica, Hebreus capítulo 10 vai falar disso, né, que Jesus, ele recebeu um corpo, ele foi gerado, ele foi gerado não como nenhum ser humano foi, né? Quem gerou o Jesus? Não foi o José, a gente sabe muito bem. Jesus não tem na sua constituição, na sua natureza, esperma humano, não tem o sêmen humano. Olha só, e é pelo sêmen, né, a natureza propagada e continuada, que o pecado no homem era inevitável, porque nós somos então fruto da semente dos nossos pais, como eu disse. Jesus não teve o sêmen humano, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Olha que coisa interessante. Ninguém foi gerado como Jesus, ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus. Ele é um ser humano totalmente diferente de todos os outros seres humanos. Aliás, Jesus é o único ser humano verdadeiramente humano e original, né? O Adão não foi, não deu conta. O Adão morreu, pecou, rompeu com Deus. O Adão falhou na missão, mesmo em um paraíso. Olha só, mesmo sem ter contato com o pecado, né? E ele é derrotado, ele não dá conta. E Jesus, rodeado e num ambiente totalmente hostil, ele não peca, ele vive sua vida do começo ao fim, né, de uma maneira santa, sem pecado nenhum. É por isso que ele pode nos salvar, porque ele não pecou, atendeu toda a justiça de Deus. Ele de fato é o único que Deus dos céus dirigiu uma palavra, e a nenhum outro, nem antes nem depois de Jesus. E a palavra é a seguinte: este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Então eu não posso agradar a Deus, eu não agrado a Deus. Sei que a gente tem essa conversa na igreja, né? A gente agrada a Deus, né? Eu estou no centro da vontade de Deus. Por aqui fala isso também? Eu no centro na vontade de Deus. Eu falo, meu Deus do céu, quem é esse que acertou na mosca? A vontade de Deus, assim, estou no centro da vontade de Deus. Eu agrado a Deus? Não, amados. Nós não temos condição alguma de agradar, de atender, de corresponder à santidade de Deus. Todos nós somos pecadores. Agora, em Cristo, por causa de Cristo, gerados a partir de Cristo, aí sim nós agradamos a Deus, porque Cristo está intermediando, porque por Cristo eu sou feito filho de Deus. Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Que Deus olha para mim e diz, olha assim, eu quero abençoar esse menino, eu gosto dele, eu amo, quero abençoar. Aí Deus olha, mas não tem nenhum mérito nele, né? O que ele merece? Não tem nada que ele fez assim para contribuir. Sabe aquele filho mal criado? Sabe aquele filho que dá trabalho? Sabe aquele filho assim que faz passar raiva? Mas chegou o aniversário dele, só vou dar um presente, né? E fala, mas não merece nada. Mas por que dá o presente? Porque ama, porque o pai é bom, a mãe é boa, só por isso. Aí Deus olha assim e fala, não tem mérito nenhum nesse André, fico procurando ele, não acho, não tem jeito, não tem sequer uma direção que ele tome certo, não tem um pensamento que ele tenha correto, não tem um desejo no coração dele que seja igual ao meu, não tem um feito, uma obra dele que chegue a mim de uma maneira correta. Ele é totalmente pecado, da cabeça aos pés, parece uma chaga, né? Um corpo totalmente inflamado, as feridas que não foram espremidas. Estou falando de Isaías capítulo 1, né? Descrevendo a nossa realidade. Pecado, da ponta do cabelo até o dedão do pé, o dedinho do pé, sei lá, unha encravada pequenininha lá. Então, pecado, de cima a baixo, de dentro para fora. Não tem nada que eu possa, assim, falar, vou abençoar porque ele merece. Mas ele me abençoa por quê? Porque Jesus está entre nós. Porque ele olha Jesus em mim e me abençoa. Aí, por outro lado, ele olha assim e enxerga em mim o que a sua santidade mostra. Pecador, o que merece o pecador? Fogo do inferno, a condenação eterna. Aí Deus não descarrega em mim a sua ira, mesmo eu merecendo, todos os dias da minha vida. Não faz isso, mesmo depois de salvo, inclusive. Mesmo depois de ser resgatado pelo Evangelho, ainda Deus olha assim e fala, tá difícil o negócio aí, né? Vamos entrar num processo de santificação aqui, mas está dando um trabalho enorme.
Né, irmão? Aí tem uns irmãos que têm uma falsa sensação de que, assim, eles, de fato, dão conta do recado, né? Aí minha pergunta é, depois que você aceitou Jesus, depois que desceu as águas, participa de ceia, é líder de grupo, é não sei o que na igreja e tudo mais, as pessoas olham para você, nossa, que referência, quem de vocês nunca mentiu? Aí todo mundo, né, assim, então isso iguala a gente, né? Todos nós somos pecadores, não tem ninguém melhor e nem pior diante de Deus. Todos foram cerrados debaixo do pecado. Só que aí Deus não descarrega a sua ira, não nos fulmina, porque Ele vê Jesus também. Então Deus me abençoa por causa de Jesus e Deus não me amaldiçoa por causa de Jesus. Então é Ele que é o motivo e Ele é a causa, né, do nosso relacionamento com Deus. É o que João aqui ele fala no seu Evangelho. O propósito do Evangelho é muito claro, está registrado no capítulo 20. Vamos ler o capítulo 20, verso 31? João, né? 20, capítulo 20, verso 31. O propósito desse Evangelho, aliás, a gente até pode pensar, irmãos, e naquilo que muitas vezes atrapalha a comunicação do Evangelho, principalmente no nosso país, que dá muita ênfase a milagre, né? Extraordinário, sobrenatural. Então parece que igreja boa é aquela onde os milagres acontecem, né? Me parece que é tido como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa aprovada por Deus, aquele que é usado através dos dons espirituais. E parece que a gente tem um equívoco muito grande no nosso meio, achando que milagre é a aprovação de Deus na vida de alguém. Então, como a gente tem essa mentalidade aí distorcida, os milagres aqui em João vão falar que finalidade eles têm. Eu já falei para vocês sobre aquele ditado que o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo do sábio. Falei isso para vocês, essa frase? Não? Então olha só, tem esse ditado que é muito interessante. O sábio aponta para a lua, o tolo fica olhando o dedo do sábio. Qual é a ideia aqui, para comparar aqui nesse caso? É que os milagres apontam para Jesus e os tolos ficam olhando o milagre, como se o milagre, o extraordinário, fosse o tudo, fosse o principal, né? Fosse assim a motivação da fé, como se o milagre, Jesus morreu para que milagres fossem feitos. Não, amados, é o contrário. Os milagres existem para mostrar esse Jesus que morreu e ressuscitou. Então esses milagres têm uma finalidade de apontar o Cristo, que as pessoas abram, se espantem. O milagre espanta, né? Assusta, chama a atenção. É isso, é extraordinário, milagre, coisa assim que a gente não vê no âmbito natural. Não é natural, não é normal. Essas igrejas que falam que todo culto tem milagre, aí é complicado. Então, porque se é extraordinário, vira ordinário, então deixa de ser extraordinário. Se o milagre é todo culto, então virou uma coisa comum, corriqueira, ordinária, diária, então deixa de ser. Milagre é algo que é esporadicamente, né? O negócio é um aqui, outro lá, um negócio bem pontual. Mas enfim, capítulo 20, verso 30 e 31 diz assim: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Eu quero destacar aqui a palavra sinais, que no Evangelho de João, ele é muito usado, aliás, ele é usado aqui, a palavra é semeion. Então essa palavra sinais no Evangelho de João quer dizer o seguinte: marca que distingue Deus, marca distintiva de Deus, ou seja, são milagres operados por Jesus que não há contestação nenhuma, porque tem uns aí que a gente fala, será? Será que é Deus mesmo? Não fica assim uma dúvida no ar? Será que é o Espírito Santo mesmo? Será que Deus que está fazendo esse negócio aqui? Porque Janes e Jambres, os magos lá do Egito, também fizeram os milagres, lembra? Não é? E aí fizeram Moisés um, e eles outro, Moisés outro, e aquela disputa toda, né? Quem faz mais milagre, o cão ou o Espírito Santo? Os demônios, como que é esse negócio? Só que tem milagres, inclusive o Moisés fez um lá, que os próprios magos disseram assim, faraó, aí não deu não.
A gente só vai até um lugarzinho aqui, porque aí fugiu da nossa alçada, aí já não dá não. Aqui o Satanás só consegue levar a gente até aqui, e depois é só mesmo Deus. Tem coisas que só Deus faz. E aqui no Evangelho de João é isso que ele mostra. As obras de Jesus, elas de fato são marcas que distinguem a divindade de Cristo. Tanto é que os perseguidores de Jesus, não é que eles contestavam o milagre, eles não queriam reconhecer que Jesus era Deus. Porque os milagres falaram, não tem jeito, a gente nunca nem viu quem é que já fez um negócio desse? Ninguém fez. A gente vai ver mais pra frente aqui, né? Então não é que eles não reconheciam os milagres, eles eram desonestos, hipócritas, e eles não queriam reconhecer a divindade de Cristo, né? Mas não tinha como contestar. Jesus fazia, inclusive Jesus diz aqui no Evangelho de João relata isso, fala assim, Jesus entre os religiosos, assim, quem de vocês me convence de pecado? Irmãos, para chegar no meio de religiosos, porque eles enxergam o pecado até em anjo, me parece, né? Os religiosos são terríveis. Imagina chegar no meio de religiosos e falar assim, qual de vocês me convence de pecado? Calaram a boca, não tinham como mesmo, né? Então um negócio assim, terrível. E aí o verso de número 30, aliás, que a gente está lendo, né? Outros sinais que não estão escritos nesse livro, verso 31. Esses, porém, foram escritos, olha só a finalidade, para que creiais que Jesus é o Cristo, olha só, o enviado, o ungido, o Filho de Deus, tá vendo? Então, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então a finalidade dos milagres é, todo milagre deve levar as pessoas mais próximas de Cristo, porque tem milagres inclusive que afastam pessoas de Jesus e aproximam de homens e dos seus próprios egos, não é? Tem gente que experimenta milagre, nem por isso é um discípulo de Cristo, nem por isso é uma pessoa regenerada. Tem pessoas que são alcançadas por ações extraordinárias de Deus, curas, enfim, mas isso não as faz pessoas melhores, né? Então, e aquele que vive atrás de milagre, piorou, irmãos, aí que não vai mesmo, aí que não. Igrejas que pautam, né, que tem como o chamariz, que tem como carro-chefe o milagre, são igrejas que possivelmente não pregam o Evangelho, não pregam, e formam pessoas fominhas do milagre, não, como que eu ia falar? Formam pessoas que nunca vão se contentar, porque vivem por sinais, imaturas, sabe? Se Deus não fizer isso, eu acho que Deus não me ama. Se Deus não fizer aquilo, se Deus não curar, eu desvio. Então essas pessoas sempre que vacilam na fé, eu falo vacilonas, né? Sempre ficam vacilando, né? Oscilando, né? A palavra é melhor, né, irmão? Falar que o irmão é vacilão né? Porque as pessoas que vivem por sinais, se eu for na igreja hoje Deus me falar em profecia, eu desvio, e eu não sei o que. Então são imaturidades, né? Teve um homem no Antigo Testamento que Deus tinha aparecido para ele, o Gideão, tinha aparecido, Gideão, né? Juízes, capítulo número 6, lá se me falha a memória. Gideão, Deus apareceu para ele, disse assim, um anjo, inclusive, Deus enviou um anjo, apareceu para ele, e o anjo disse, Deus é contigo, varão valoroso. Disse, que Deus é comigo coisa nenhuma? Eu aqui nessa pindaíba toda, a nação de Israel sendo perseguida, a minha tribo é menor da casa do meu pai, e eu sou menor, e aquela coisa toda, né? Aquela lamentação de Gideão. Mas não, mas Deus é contigo, mas nessa tua força, tu vai livrar Israel das mãos do Midianita e tal, tudo mais, tá bom, tudo bem. Um pouquinho mais para frente, ele chega e fala assim, para Deus, o Senhor é comigo mesmo? Se o Senhor é comigo, vamos fazer um negócio aqui, uma prova da fé, né? Tem essas besteiras que fazem, né? A prova da fé, prova com Deus, ponha Deus em prova, tal. E aí falou assim, se o Senhor é comigo, vou deixar aqui um novelo, um algodãozinho, assim, aqui fora. No outro dia, se o Senhor é comigo, esse novelo de lã vai estar assim encharcado pelo orvalho da noite, mas toda a grama vai estar seca. Essa é a prova que eu vou fazer com Deus, vai vendo. E não é o que acontece mesmo? Ele acorda de manhã, pega assim, encharcado, aí espreme assim e enche a taça. Eita, Deus é comigo. Se o Senhor é comigo mesmo, vamos fazer o contrário? No outro dia, então, faz o contrário. O velo de lã seco e toda a relva, toda a graminha molhada. Tá vendo, irmão? Aquele que vive pautado no milagre nunca vai bastar.
Deus pode fazer o que for, Ele nunca vai se contentar. Deus falou, eu sou contigo. Se a palavra de Deus não é suficiente, Deus pode fazer o que for, o milagre que for. Essa pessoa nunca vai ser uma pessoa satisfeita, nunca vai confiar no caráter de Deus. Deus sempre vai precisar mostrar. São aquelas relações infantis que um precisa sempre estar provando para o outro que ama, né? Tem essas questões. Israel provou 40 anos ininterrupto, todos os dias, não estou exagerando o que eu estou falando aqui, dia e noite, 24 horas, milagres de Deus, mas milagres todos os dias, não era no final de semana, não era num dia não, todos os dias, 24 horas durante 40 anos, todos os dias. Então, à noite, coluna de fogo assim, ó, né? No deserto. De dia, coluna da nuvem para proteger do sol. Chovendo, frango assado direto, né? Pãozinho do céu também vindo, tal. Pãozinho, né? Pãozinho, né? Quentinho. Água saindo da rocha fresca. Enfim, milagre todos os dias. Coisa assim que nunca na história de toda a humanidade se repetiu. Sabe por que o motivo desse povo não entrar na Terra Prometida? Números, capítulo de número 14, 13 ou 14, acho que é o 14. E Hebreus também, né? Capítulo 3 vai falar isso. Teve um motivo. Qual foi o motivo que esse povo não entrou na Terra Prometida? Incredulidade. Então, milagre gera fé? Nunca. Quem precisa de milagre é porque não tem fé. Porque fé é confiar no caráter de Deus, não no poder dele, né? Então, quem quer sempre a prova do poder de Deus é aquele que não tem fé no caráter de Deus. E aí precisa disso. E aí João vai falar aqui que não é por aí não. Nós temos que crer na pessoa de Cristo e não no poder que Ele tem para nos socorrer, e sim no seu caráter, inclusive Ele se doou. Se o sacrifício de Cristo não basta para provar por nós o amor de Deus, o que vai provar? Qual é a via mais eficaz para Deus nos alcançar? Se não é o sacrifício de Cristo, é o poder que Ele exerce, porque Ele fazia milagres também, né? Inclusive o capítulo 6 aqui de João vai mostrar que Ele multiplicou pães para 7.000 pessoas, um negocinho, ou mais até, né? Um bocado de gente lá. Aí Ele deu um discurso lá depois de fazer esse milagre da multiplicação dos pães, não ficou ninguém, irmãos. Os milhares lá foram embora, inclusive ficou 12, e Jesus disse, se vocês quiserem também pode ir. Jesus não tem crise como a gente tem, né? Crise. Então, vai seguir Jesus pelos motivos errados? Não. Vocês me seguem pelo pão que eu dou para vocês, Ele diz. Aí, quem não quer um Jesus assim, que atende todas as nossas dificuldades, que nos socorre em todos os nossos apuros, né? Que atende às nossas orações? Quem não quer um Deus que me socorre na agonia? Quem não quer um Deus que faz milagre, abre porta de emprego, dá casa, carro e me exalta e aquela coisa toda? Quem não quer um Deus assim, irmão? É por isso que as igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus, não é? Gente que não é formada no caráter de Cristo, gente que não conhece Deus de verdade, gente que não o conhece na relação, só o reconhece na divindade por causa do milagre que buscam. Então hoje a gente podia, no Brasil, a gente podia mudar um versículo do Antigo Testamento. O versículo do Antigo Testamento está em 2 Crônicas 7,14, se não me falha a memória, se vocês quiserem me ajudar para ver se é isso mesmo, acho que é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, né? Se converter. Isso. Então assim, a gente podia mudar esse texto. Ao invés de buscar a minha face, buscar as minhas mãos. Porque é o que as pessoas fazem hoje. Buscam as mãos de Deus. O que Deus pode fazer. Não busca a face, o relacionamento com Deus. Então nós poderíamos aplicar hoje a realidade, né? As pessoas buscam as mãos de Deus. É o que Deus pode fazer. E aí João ele vai falar, não, Jesus, Ele é Deus. Jesus é aquele que veio em carne. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. João, na sua primeira epístola, vamos lá na primeira epístola de João? É o mesmo que escreve, né? Primeira carta, tá? E João capítulo 1, verso 1. Primeira carta. Inclusive vocês já vão saber a origem do nome do seminário, né? Nosso seminário, Palavra da Vida. Está aqui nesse versículo, né? Então, 1 João capítulo 1, verso 1. Ó, o que era desde o princípio, ele está falando de Jesus, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então olha só,
tocaram na palavra da vida. Ou seja, eles apalparam Deus. Nós vimos, nós ouvimos e nós apalpamos Deus. O que João está falando aqui? De relacionamento, amados. E esse apóstolo, esse discípulo de Jesus, ele conheceu o relacionamento com Jesus mais do que os outros 11. Tá? Os outros todos 11 entendiam que eles viviam aos pés de Cristo, porque era Senhor e Mestre, né? João não. João entendeu que o relacionamento dele com Jesus era aqui, ó, encostando a cabeça no peito. Diferente, né? Diferente. Tanto é que ele escreve no capítulo de número 15, né? Que Jesus disse: eu não chamo vocês mais de servos, chamo de amigos, porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu senhor, mas os amigos sim. Eu vos chamo de amigos. Então João entendeu esse relacionamento, embora sendo Deus, se fez carne para se relacionar conosco, né? Então ele vai falar assim da natureza de Cristo, lógico que vai, que é o capítulo 1 que a gente já leu, né? Ele vai falar da pessoa, da divindade de Cristo, vai, capítulo 8, verso 42, Evangelho de João, 8, 42. Então ele vai falando, Jesus é Deus. 8 e 42 do Evangelho de João. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha a expressão aqui e tentem olhar para mim aqui, amados, ó. Olha só. Jesus disse: eu saí e vim de Deus. A pergunta que fazem muitas vezes para mim é o seguinte: André, no céu, quando a gente chegar lá, quem que a gente vai ver? Quantos tronos vão ter? 3? A gente vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eu digo não. Se caso chegar lá e eu estiver errado, vocês me perdoam, tá? E não me entrega para Jesus lá, né? Ele falou: você chegou aqui e estava ensinando coisa errada, meu respeito lá embaixo. Tá bom, irmão? Então é um pensamento que eu tenho aqui, eu acho que faz sentido, tá? Então quem que a gente vai ver no céu? Deus. Não. A pergunta é: a gente vai ver o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Ou os 3, cada um no seu trono? Não. Nós vamos ver Deus. Por quê? Porque esse Deus, embora são 3 pessoas distintas, é uma matéria que a gente vai ter, talvez até a próxima, eu acho, tá? Que é a Trindade. Embora sejam 3 pessoas distintas, mas iguais, na mesma natureza e essência. Mas nós vamos ver um Deus só, porque eles são tão perfeitos e harmônicos que quem olha o Pai vê o Filho, quem olha o Filho vê o Espírito Santo, quem olha o Espírito Santo vê o Pai e vê o Filho. Eles são tão perfeitos, tão harmônicos. É mais ou menos quando Deus cria o homem e a mulher, os cria a sua imagem conforme a sua semelhança. Macho e fêmea os fez. Tanto é que um olhou para o outro e disse: esse é osso, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quem pode ser osso do meu osso e carne da minha carne, senão eu? Mas não era eu, era ela. Mas eles eram tão perfeitos e tão harmônicos, conforme a imagem e uma semelhança de Deus, que era a unidade composta que nós chamamos. Eu estou introduzindo aqui a matéria trindade, tá? A unidade composta, sendo um, é mais de um, mas não são desarmônicos. É difícil a gente pensar nisso hoje, porque nós estamos vivendo debaixo do pecado. Então a gente entender que 2 pessoas podem ser tão harmônicas, tão perfeitas, a ponto de não haver desentendimento, pensamentos diferentes, desejos diferentes, ou embora haja uma diversidade, mas essa diversidade é uma unidade perfeita. Como que a gente imagina isso? Se a gente não tem isso nas relações, sejam elas conjugais, sejam elas filiais, sejam elas profissionais, sociais, ministeriais ou qualquer ais. Aliás, o que tem é ai mesmo, porque é tanto atrito, tanta diferença, né? O que o mundo virou hoje é, na verdade, uma humanidade em conflito e uma humanidade que só se desentende, porque hoje nós somos fragmentados em quê? Em machismo e feminismo, né? Homem e mulher, já começa por aí. Aí vai pretos e brancos, já vai questão étnica. Aí vai ricos e pobres, é uma questão já social. Aí vai sábios ou intelectuais e ignorantes, já outra questão, né? Ocidentais e orientais, Estados Unidos e o resto, sulistas e nortistas, percebe? Né? Latinos e europeus. Então a gente vive assim,
totalmente fragmentado. Pensar em uma unidade perfeita é difícil demais. Mas a gente entende que Cristo é esse que saiu e veio de Deus. Porque olhando para eles é um só, de tão perfeitos que são, embora são mais de um. Capítulo 10, verso 30 de João. Ainda, vocês estão achando um negócio um pouco complicado. Quando chegar a Trindade, a gente vai ver que é mais complicado ainda, né? Vamos lá, ó. Capítulo 10 de João, verso de número 30. Eu e o Pai somos um. Jesus não estava dizendo que ele e o Pai eram a mesma pessoa, e sim que eles eram uma unidade, tá? Eu e o Pai somos um, né? Só para falar da natureza de Cristo. Então, Cristo, ele é o próprio Deus. Aliás, o capítulo 17, versículo de número 3 de João, claro, falando de João aqui, né? Capítulo 17, verso 3, o que vai fazer toda a diferença, irmãos, toda a diferença entre nós que servimos a Deus e aqueles que não servem a Deus, é justamente isso. Esse é o ponto, tá? Porque os islâmicos, né, os muçulmanos, eles reconhecem Jesus como um personagem histórico e até um profeta, né? Ali a semelhança de Abraão, um pouco menor que Maomé, mas um profeta. O catolicismo vai reconhecer Jesus, de fato, como filho de Deus, mas não lhe dá a devida honra, o devido lugar que é o próprio Deus. Enfim, nós temos outras religiões e a história e o mundo reconhecendo Jesus como um personagem histórico. Aliás, Jesus entra na história como um dos 5 judeus que mudaram o mundo. Não sei se vocês sabem disso, mas tem 5 judeus que mudaram o mundo: Moisés, Jesus, Freud, Karl Marx e Einstein. Todos eles judeus. Mudaram o mundo, revolucionaram o mundo com os seus discursos, né? Então, Moisés disse: a lei é tudo. A mensagem principal de Moisés, a lei é tudo, né? O homem se organiza e vive pela lei. Jesus disse: o amor é tudo. É a maior mensagem. A mensagem principal de Jesus é o amor. O Evangelho prega isso: amor. Tudo tem que derivar do amor. A mensagem do Evangelho não tem outra, é amor, né? Então Jesus disse: o amor é tudo. Freud disse: o sexo é tudo. Tudo se explica pela sexualidade, né? Freud diz isso. Karl Marx disse: a economia é tudo. A humanidade tem que viver, né? Gira em torno, orbita em torno da economia. Então, Moisés: a lei é tudo. Jesus: o amor é tudo. Freud: o sexo é tudo. Marx: a economia é tudo. E Albert Einstein vem para bagunçar o corete: isso tudo é relativo. Mas são 5 judeus que mudaram o mundo. Então, para a história, Jesus é um dos personagens históricos que de fato afetou uma sociedade, né? Ou a humanidade com o seu discurso. Mas para nós, Jesus, como diz João aqui, ele é Deus. E o verso 3, ó, o próprio Jesus disse: e a vida eterna é esta. Então, o que é a vida eterna? Que conheçam a ti só, ou seja, o Pai, por único Deus verdadeiro, excluindo aqui qualquer possibilidade do paganismo, né, da idolatria de outros deuses, isso não existe. Então, conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, no reconhecimento e na declaração que Jesus é Deus, nisso que nós somos salvos. Tá certo, amados? Porque na autoridade de Deus, Jesus, o que ele fala, para nós é verdade, né? E vivendo então nessa consciência, ele não é só o nosso Salvador, mas ele também é nosso Senhor. Porque não tem como Jesus ser o nosso Salvador se ele não é o nosso Senhor. E ele é o nosso Salvador porque ele é o nosso Senhor. Porque para um Salvador existe total obediência. E quando se obedece a Jesus, ele então nos salva. Não tem como eu falar: eu quero Jesus como Salvador, que a gente tem essa conversa às vezes também, né? Tem gente que tem Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. É impossível. Porque se não tem como Senhor, é porque ele não é Salvador dessa pessoa que não tem ele como Senhor. Tá bom? Então, bora lá. Tem algumas evidências aqui no Evangelho de João que eu anotei. Se vocês quiserem anotar como eu anotei aqui, tá?